Asaf. Vamos ver aqui o que o Senhor fala, depois nós vamos lá para Lucas, capítulo 2, 3, 2 parece, 3, 2. Depois nós vamos lá para Lucas. Amém? Todos encontraram aí? Diz assim, o versículo... versículo 4, diz assim, 4, depois eu vou... Do alto chamarás os céus e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Versículo 12 diz assim, se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touro, ou beberei sangue de bode? Olha, agora vê aí. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o Altíssimo os teus votos. Agora o 15, vamos lá. Vou ler o 14 de novo, vamos voltar no 14 de novo. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que tremendo. Vamos ler de novo? Acho que, eu sei se é que eu estou... essa palavra falou muito comigo hoje, né? Talvez não está falando muito para os irmãos, mas vamos ler de novo aqui, o versículo 14 e o 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que Deus manda você buscar o Senhor, você fazendo isso, não é na bonança, na angústia. Glória a Deus. Pode ser, aleluia. Que tremendo é esta palavra. Glória a Deus. Aqui quando o Senhor, esse salmista, ele falando aqui da palavra de Deus, como que Deus governa o mundo. Só que Deus falou, irmãos, uma coisa aqui, através do salmista, tremendo. Paga o Senhor os votos que você fez. Você fazendo isso, aí o Senhor fala, na angústia, na tribulação, no momento difícil, clama a mim. E aí a resposta, que Deus vai agir de uma tal maneira que você vai glorificar o nome do Senhor. Por você se sair vitorioso. E quando Deus fala, irmãos, Ele faz uma promessa, Ele vai cumprir. A primeira promessa que Deus fez para nós foi na saída do jardim do Éden. Que o Senhor falou, da descendência dessa varoa sairá um varão, e ele vai vencer. Para que o povo, o Senhor já falava dos gentios, de nós, eles possam ter a liberdade de entrar no meu reino. Tem coisa mais, assim, valiosa do que você ter um convite de uma pessoa grandiosa, você entrar no seu lar, você participar, e ele te servir. Irmãos, olha que tremendo é a palavra do Senhor. E o Senhor falou que toda a terra e o céu, a sua plenitude, é do Senhor. Glória a Deus. Você vê que o Senhor falou, se eu tiver fome, comerei carne de touro, porque tudo é meu, e quando o Senhor ordenar, vai acontecer. Agora, o Senhor só precisa, irmãos, de nós, o quê? Que você peça, que você vigia. Só que se você também não cumprir, aí vai tardando, vai ficando para trás. Agora vamos ver, para nós entender o cumprimento da palavra de Deus, no livro de Lucas, que ele disse. Porque às vezes eu falo você, mas todos nós, viu?
A gente fala, Senhor, coloquei nas mãos de Deus tanto tempo, por que isso não acontece? Mas vai acontecer. Vou ler aqui, Lucas, diz assim, ó, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo que fora posto antes de ser concebido. E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Rei de Israel. Olha, vê que essa aqui foi uma promessa de Deus. Simeão, por que o Senhor falou para Simeão que ele era um homem justo e temente a Deus? Só que Simeão já estava velho. Simeão já estava bem velhinho. Será que no coração de Simeão não passou alguma vez falar, Senhor, foi revelado para mim isso, mas até agora eu já estou à beira da cova, estou com o pé na cova e eu lá fora. E nada. Só que Deus, irmãos, ele não tarda. Ele cumpre na hora certa. Simeão não estava velho. Você vê que Simeão, irmãos, ele já não ia mais no templo para apresentar criança, nem nada. Ele ficava mais no seu lar, que ele já não tinha mais forças. E aí tinha os outros sacerdotes. Imagina daqui, se Jesus não vier, daqui 30, 40 anos, quem vai estar no altar do Senhor? Quem vai estar dirigindo os cultos? Quem vai estar responsável para trazer a palavra de Deus? Os irmãos estão vendo? Há poucos dias, eu cheguei aqui em Guarulhos, só para a gente entender. O meu filho fez 39 anos. Ele já está com cabelo branco. O macho chegou esses dias, uma criança já tem cabelo branco. Vamos ver como que o tempo passa? Né? O tempo passa. A irmã Ana foi para Pernambuco, já está aqui de volta. Já tem mais de um ano que ele não foi, né? 6 meses. 6 meses? Então não passou muito rápido, não. Então as coisas, irmãos, as profecias de Deus estão aproximando. Não está escrito que o Senhor vai vir buscar uma igreja escolhida? Só que o Senhor deixou que, irmãos, nós vamos perecer. E pelas coisas que vamos ver na terra, nós vamos nos escandalizar. Nós vamos entristecer por ver coisas. Eu sempre disse aqui na igreja, irmãos, você tem que ter no coração que Jesus Cristo foi o único que não pecou. Pode ter um pastor que for, pode ter um dirigente que for. Ele pode ser usado por Deus. Eu conheço o homem, irmãos, que ele era usado por Deus. Que ele saía assim, ó, levantava a mão, aleijado, andava, cego, enxergava. E ele caiu no pecado. Todos nós estamos sujeitos, por isso nós temos que ter o coração virado ao Senhor. Só que nós confiamos nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, para anunciar a verdade, para nos ensinar a caminhar diante do Senhor. Por que Jesus chamou 12 apóstolos, 12 homens? Mostrar para nós, irmãos, que era necessário, que Jesus, o tempo dele, aqui na terra, ia ser curto. Então precisava daqueles homens ser preparados para continuar com a obra de Deus. E o Senhor, irmãos, dali foi levantando homens. E os apóstolos, irmãos, depois de Cristo, que eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, eles começaram, irmãos, a anunciar a palavra de Deus sem medo. Sem medo. E a unção de Deus estava sobre eles, para cumprir aquilo que Jesus colocou nas mãos dele. E foi colocado nas suas mãos, nas minhas, uma responsabilidade deste ministério.
desse ministério. Por que esse ministério não cresce em números? Porque nós falamos, pregamos a verdade. Nós não deixamos, irmãos, que nenhuma corrupção entre aqui na igreja. Até hoje eu combati, hoje eu estava falando o que já aconteceu aqui na igreja. De pessoas que ofereceram para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor me chamou, eu não fui chamado por homem, por ninguém para receber o Senhor. O Senhor me chamou, eu estava nas trevas. Mas está escrito aqui que nas trevas o Senhor resplandece a luz. Eu estava lá nas trevas. Aonde eu estava, irmãos, era terrível. E o Senhor me chamou 4 anos afastado dos caminhos do Senhor. E quando o Senhor me chamou, eu sabia que era o Senhor. Não diz assim, a palavra do Senhor, instrui teu filho no caminho que deve andar, que mesmo ele sendo velho, não esquecerá dele. Pode até se desviar do caminho do velho, não esquece. Porque quando eu estava lá, que eu ouvi a voz, Adão põe de pé, estava cheio de gente. E lá você ouvia só o que não prestava, onde eu estava. Mas quando falou a palavra, eu sabia que era o Senhor. A primeira coisa que eu vi foi me colocar de pé. Eu levantei rapidamente, todo mundo me julgando, e eu ali, ó. Deus vai falar, Deus vai falar. O Senhor mandou levantar, Deus vai falar. E não pense que foi assim, Adão, levanta e já. Não, eu fiquei ali, e o pessoal ali me criticando, que eu estava de pé, que eu estava olhando, cuidando das coisas ali. Eu falei, tá falando, tá igual vira-lata latim, você vê que ele é pequeno, você nem está aí, sabe que não faz mal nenhum. Agora foi um pitbull, chegou lá, você e a pula para lá, né? E ali para mim, irmão, não estava me acontecendo nada, eu estava esperando, que eu sabia que Deus ia falar de novo. Aí foi quando o Senhor falou, bem manso, a voz do Senhor, bem suave, Adão, sai deste lugar, que eu tenho uma obra com tuas mãos. E eu falei para o Senhor, falei, Senhor, enquanto tiver vida e Deus me dê força, não aceitarei corrupção na minha vida, na parte, irmãos, espiritual. E não ensinarei uma frase errada da palavra de Deus. E já tive convite, hoje eu estava conversando, há uns anos atrás, chegou um casal aqui de moto, eles vinham na moto, rapaz, eles eram um casal bem novinho, um brinquinho, então naquele tempo, hoje é homem, hoje tudo usando brinco, né, e tá. Mas naquele tempo era meio raro, né, já faz uns anos já. E ele estava aqui, a gente dando graças a Deus, porque é 2 a mais na igreja. Aí um dia ele me acordou e falou, olha, você foi escolhido para ser o nosso vereador aqui em Guarulhos. Ele chegou para mim e disse, não, eu não tenho nada de política, eu não quero. Eu falei, eu nem voto, eu não tenho. Acho que nem minha família vai votar em mim, tão ruim que eu sou. Ele falou, você já não é candidato, você é o vereador, vai ser vereador em Guarulhos. Nossa, você vai ter 2 mandatos, depois de 2 mandatos, você vai ser o prefeito de Guarulhos. E eu fiquei assim, eu falei, mas como que eu vou ser eleito sem voto? Ele falou, você só vai aparecer no lugar que a gente falar, e você vai falar que nem se fala aqui. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ué, eu falo aqui, é da palavra de Deus. Eu vou falar da palavra de Deus lá para a política? Eu não aceitei. Eu falei, não, se eu for, vou ser corrompido, eu não vou. Não que Deus não está na política. Você vê que a política já vem lá do céu. Aí depois tive a proposta. Você quer comprar a Vila Barros inteira, ser uma igreja famosa, você ter muito recurso? Falei, isso é o que eu coloquei diante de Deus. Se Deus me der, eu vou estar aí dirigindo uma igreja com 1.000, 10.000 membros. Mas para isso acontecer, precisa a corrupção entrar no meio dos afazeres. Eu falei, pois eu prefiro baixar as portas. Jamais eu vou receber nada e enganar os irmãos com cura enganosa, com milagres enganosos. Se não for curado aqui, Deus te curou. Foi Deus te curou. E se Deus te instruir para você falar alguma coisa, não foi tirado do meu coração, foi tirado de Deus para você ir e fazer a obra de Deus. E se o Senhor mandar você ir, pode ir, mano. Pode ir, sem medo, que se Deus falou, é porque Deus tem mesmo uma obra para você fazer. Deus falou para Simeão, revelou para ele, porque ele era um homem justo, temente a Deus, falou assim, ó Simeão, você não vai morrer antes de ver a glória de Deus.
Como Simeão já estava bem velho, já estava fazendo hora extra na terra, o Senhor falou, tem que apressar agora. O Senhor foi cumprir as profecias dos profetas. E de repente, nasce uma criança. E naquele dia, irmãos, foi revelado para Simeão para ele ir no templo, porque ele não ia mais. Ele só ia, irmãos, no templo se fosse uma coisa muito especial. Mas quando o anjo de Deus falou no coração, falou para Simeão, vai lá no templo hoje, lá na igreja Deus é Fiel, é porque Deus ia falar com ele. E Simeão sabia que Deus ia falar com ele. E ele foi, só que Simeão tinha, irmãos, porque, olha, irmão, se você for um servo de Deus, fiel ao Senhor, porque ninguém aqui é fiel 100%, mas se você teme ao Senhor de todo o seu coração, mesmo no seu pecado, na sua luz, você fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu quero, Senhor, trabalhar, ser sincero naquilo que você faz na obra de Deus, Deus vai te chamar. E você vai saber quando Deus requer de você alguma coisa. E Simeão foi para o templo, irmãos, e ali ele ficou olhando e falou, Deus mandou vir aqui, que foi revelado pelo Espírito Santo. E quando é revelado pelo Espírito Santo, as coisas acontecem. Como foi revelado, ele foi todo feliz. E havia uma mulher que era separada, que o marido dela morreu, ela tinha acho que 70 anos, não me lembro agora a idade, ela se pôs a vida dela para servir o Senhor, na casa do Senhor. E Ana estava ali, e Ana sabia das profecias do que Deus tinha falado para Simeão, que ele ia ver a glória de Israel, que era o Filho de Deus. E Ana esperava também. Só que a Bíblia não fala que Ana, mas Ana esperava. Você vê que quando Simeão estava lá no templo, quando Simeão estava lá, Ana estava ali de olho. Por que Simeão está aqui hoje? Por quê? Porque Deus mandou ele ir lá no templo. O Senhor falou, vai lá que está o fulano assim, é uma morena de cabelo branco, um rapaz assim, está com a criança nos braços, ele está coberto. Não, o Senhor falou, vai lá. E Deus vai mostrar. Irmãos, Deus vai te revelar e não vai deixar você se enganar. O que aconteceu com Samuel quando o Senhor falou, Samuel, desce lá, vai lá em Belém? Porque eu escolhi entre a família de Jessé, um escolhido para ser o rei de Israel. Aleluia. O Senhor só falou para ele, pega o teu vaso, enche de azeite e desce para lá que eu vou falar contigo. Quando